Seja o nome do Senhor, por essa hora tão preciosa de culto, de adoração, de serviço ao nosso Deus. Irmãos, eu quero expor um trecho das Escrituras. Eu já fiz essa exposição aqui, Gênesis capítulo 3. Eu quero falar sobre a queda da humanidade em Adão e Eva, né? Nós estamos vivendo um tempo, uma época, que as verdades que nós vamos compartilhar aqui desse texto se fazem necessárias. Isso pode nos trazer segurança, confiança, firmeza onde nós estamos. Vivemos uma época de tempestades, de muitas correntes filosóficas, de pensamentos, o mundo mudando, o mundo tomando seu rumo, né, o seu destino para o inferno, literalmente falando, e numa sociedade perversa que tem, além da maldade humana, a ação do diabo, e desde esse texto aqui isso vem acontecendo, quando o diabo tenta destruir a família. E é interessante que historicamente sempre foi uma das ações do diabo destruir ou atacar as famílias. A família, ela nasce no coração de Deus como um projeto divino. Deus estabeleceu apenas duas instituições, a igreja e a família, e não tenha dúvida, quando você pega, por exemplo, a linhagem de Jesus, ele vem através de uma família. Todo o propósito de Deus é a partir da família. A igreja é a soma das famílias. E aqui nesse texto que nós vamos ler, de Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, os irmãos vão perceber que o diabo usa uma estratégia para desestabilizar e desviar essa família do propósito de Deus. E aí você olha e diz, e deu certo, ele conseguiu. Só que acontece, irmãos, que desde essa época até hoje, ele não precisou mudar de estratégia. As estratégias não foram alteradas, o diabo continua atacando as famílias, atacando os casamentos, os filhos contra os pais contra os filhos, com as mesmas mentiras, com a mesma estratégia. Qual que é a estratégia do diabo? Mentira. E nós vamos ver aqui nesse texto 4 mentiras que o diabo contou para essa família, para esse casal, e que continua contando até hoje. Antes da gente ler o texto, vamos lembrar daquela máxima que nós já falamos várias vezes aqui. De um lado você tem o diabo, a mentira, as trevas e a morte. Tudo que o diabo faz é baseado na mentira, não há verdade nele. Tudo que ele faz na mentira é para levar as pessoas para as trevas, e o resultado é a morte. Tudo que Deus faz, aqui na minha direita, ação de Deus, toda ação de Deus é baseada na verdade. É impressionante, irmão, você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pega todo o caráter de Deus, não há uma sombra, uma possibilidade de mentira, só verdade. Então Deus, verdade e luz, tudo que Deus faz é baseado na luz, e produz vida. Então é Deus, verdade, luz e vida. O diabo, a mentira, as trevas e a morte. De uma maneira muito simples, nós poderíamos dizer, já quase que concluindo o que vamos falar, você vai precisar escolher. Se você vai trilhar a sua família, se você vai confiar as decisões e as escolhas da tua família, baseado na verdade, que vai ser luz, que é de Deus, que produz vida, ou você vai entrar para o caminho da mentira. Você vai dizer, Paulo, é claro que nós não queremos a mentira. Historicamente não é isso que acontece. E nós vamos perceber nesse texto aqui essas mentiras que são tão sutis, são questionamentos tão sutis que continuam até hoje destruindo lares, tirando filhos de dentro de casa, desvirtuando pessoas em função de mentiras, do diabo. Vamos ler esse texto? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: dos frutos da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram roupas ou cintas para si. É interessante, irmãos, no estudo mais detalhado da queda, você vai perceber que o diabo usa 3 tentações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando você chega na tentação de Jesus, ele vai usar a mesma estratégia: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E quando você chega lá em 1 de João, João vai dizer que a nossa luta para ter vitória é enfrentar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui já inicia nessa estratégia. O diabo não muda de estratégia, mesmo porque está funcionando, né? Se está funcionando, por que ele vai mexer? De fato, esse texto mostra uma realidade confortável até a chegada do diabo. Você imagina, esse povo, esse casal tinha comunhão com Deus, esse casal vivia no paraíso. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, não tem pecado, não tem nada de errado, e eles estão trabalhando. Foi dado a Adão a tarefa de cultivar, ele lavrava a terra, plantava, ele cuidava do jardim, ele estabelecia limites junto com a sua mulher: olha, esse aqui não pode, os outros podem. Você vê as 3 atividades do homem ali no capítulo 2 sendo amplamente desenvolvida por Adão. E de repente o diabo chega, e ele monta uma estratégia de mentiras, e nós vamos começar a pensar nessas mentiras. A primeira mentira que o diabo faz, ela não está clara, mas ela pode ser interpretada. Como que nós entendemos essa mentira? A primeira mentira do diabo foi quando ele dá a ideia para a mulher de que há necessidade de um segundo parecer, ou de uma segunda palavra. Se você perguntasse para o texto, qual foi o maior erro dessa mulher? E aqui nós temos 2 erros, né? O homem está omisso ou ausente, nós não sabemos, mas a mulher também errou. E o primeiro erro qual foi? Ouvir a serpente, ouvir o diabo. Então a primeira mentira que o diabo lança no coração da mulher, e ela cai, é de que ela precisa de uma outra palavra. Se você olhar o texto, você vai ver que a mulher já tinha uma palavra de Deus. Esse casal já tinha a direção de Deus. Esse casal já sabia o que pode e o que não pode. Nos versículos 15 e 16 do capítulo 2, você vai ver Deus falando claramente: olha, estabelece limite, Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer, mas dessa você não come. Então eles já tinham a palavra de Deus, eles podiam confiar na palavra de Deus. E aqui, irmãos, começa o primeiro erro da nossa sociedade, o primeiro erro das famílias ainda hoje. Qual é? De não se contentar com a palavra de Deus. É achar que a palavra de Deus não é suficiente. É achar que aqui não tem tudo que eu preciso de um outro parecer. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que nem o mundo, nem o diabo, nem a carne tem nada para acrescentar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, é tudo o que nós precisamos. Contente-se com a palavra, permaneça na palavra, haja, decida, descanse na palavra de Deus. É mentira do diabo que há uma outra opinião.
Não é como quando você vai no médico e ele te sugere uma cirurgia, que você fica preocupado, você diz, não, eu quero ouvir um segundo parecer, não é assim? Por quê? Obviamente isso é saudável na área médica, mas na nossa vida espiritual, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não tem nada para te ensinar. O mundo não tem nada para te instruir. O humanismo não tem nada para acrescentar na tua vida. O diabo não tem nada para te ensinar sobre aquilo que Deus já ensinou. A primeira grande lição que esse texto nos dá, irmãos, é que nós podemos ficar na palavra de Deus. E se você guardasse só esse princípio, já valeria todo esse sermão nessa noite. Fique na palavra. Pegue a sua vida e jogue a sua vida na palavra. Crie seus filhos baseado na palavra. Compre, vende, trabalhe baseado na palavra. Case baseado na palavra. Cultue a Deus baseado na palavra. Descanse na palavra. Confia, lança a sua vida na palavra. Irmãos, volta e meia alguém sai com uma novidade, né? E como o ser humano é ávido por novidade, eles vão atrás de novidade e se arrebentam. No final da década de 60, por exemplo, em relação à criação de filhos, final da década de 60, a meados da década de 60, um grande pedagogo americano começou a desenvolver uma teoria em pedagogia, em educação de filhos, e ele dizia que a criança não pode ouvir um não. A tese dele é de que um não traumatiza, um não inibe a criatividade e o desenvolvimento da criança, e que o certo é deixar a criança fazer o que ela quer. E é interessante que essa teoria educacional, ela permeou os Estados Unidos e boa parte da América Latina, e o mundo todo foi afetado por essa teoria. Gerações foram criadas em cima desse conceito de que você não pode falar não para as crianças. Eu e a Vera tivemos o desprazer de conhecer um pastor que tinha essa ideia, e ele tinha um filhinho de 3 para 4 anos, e chegava na hora da refeição, ele perguntava para o filho, você quer comer, meu filho? Não, então não precisa comer. Você quer tomar banho? Não, então não precisa tomar banho. Você quer ir na igreja? Não. O problema é que esse mesmo teórico que desenvolveu essa tese, no final da sua vida, 40, 50 anos depois, ele fez uma revisão na sua pesquisa e ele concluiu que ele estava errado. E ele, antes de morrer, fez uma meia-culpa e disse, olha gente, eu errei, tem que falar não sim. Só que 4 gerações haviam criado filhos baseado numa mentira, no engano. E aqui esse primeiro princípio, irmãos, para a família, não vá atrás de modismo, não vá atrás de tendências, não escute o mundo, mantenha a sua casa na palavra do Senhor. Mas aí nós chegamos na segunda mentira. A sutileza da segunda mentira, irmãos, é um questionamento do amor de Deus. Você imagina comigo a cena, aquele jardim maravilhoso, Adão e Eva ali, como falamos, não sabemos se Adão estava omisso ou ausente, mas a serpente chega naquele lugar, tantas frutas, tantas coisas para comer gostosas, tantas plantações ali, e a serpente chega e olha para a mulher e fala, como é que é? Que Deus é esse? Quer dizer que não pode comer nada nesse lugar aqui não? Irmãos, essa grande mentira que foi lançada nessa pergunta está dizendo o seguinte, Deus não te ama, porque se Deus te amasse, Deus deixava você fazer o que você quer. Esse Deus é tirano, esse Deus é um Deus que quer mandar na tua vida, é um Deus que quer privar a tua alegria. Em outras palavras, servir a Deus é triste, porque Ele é punitivo, Ele te priva. O permitido não tem prazer, o prazer está no proibido. E a serpente questiona o amor de Deus. Que Deus é esse que não deixa você fazer o que você quer? Irmãos, esse é um conceito que até hoje as pessoas têm. Quantas pessoas já falaram para você? Você é crente? É? Então você não pode fazer nada, né?
Então você não tem liberdade de fazer nada, né? Rapaz, deve ser muito triste a vida de um crente, né? Não pode beber, não pode aprontar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem liberdade. Você percebe que por trás dessa pergunta há um questionamento do amor de Deus pela tua vida. Que caminho é esse sem prazer? Que caminho é esse sem alegria? Que vida é essa que você vai servir a Deus e você não pode fazer o que você gosta? Não pode nada. E eu quero te falar uma coisa para você, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, para o consolo do teu coração. Servir a Deus é a maior fonte de prazer que alguém pode experimentar. Servir a Deus é a maior fonte de liberdade que alguém pode andar. A verdadeira liberdade está na nossa obediência. Quanto mais obedientes a Deus, mais livres nós somos, mais felizes nós somos. E essa mentira tem dado certo. Eu lembro de eu estar evangelizando um homem e ele disse para mim: pastor, e ele era um homem muito bem sucedido financeiramente, ele disse: pastor, eu não quero servir a Deus agora não, eu quero aproveitar a minha vida primeiro. A hora que eu estiver numa cama com câncer, morrendo, eu vou procurar um padre, um pastor e vou procurar a Deus. Agora não, agora eu quero fazer o que eu quero. É exatamente, ele caiu na isca, ele caiu na mentira de que servir a Deus é punitivo, é privativo. Eu nunca me esqueço de um dos livros de John Piper. Ele disse que ele pregou um sermão evangelístico e um senhor bem de idade, mais de 80 e poucos anos, veio e se rendeu a Cristo em plantos, chorando, convertido aos pés do Senhor, ali novo nascimento, genuíno. Terminou o culto, esse homem continuou chorando e os diáconos abraçaram ele e disseram: mas o senhor já se converteu, glória a Deus. Ele falou: pois é, mas eu desperdicei toda a minha vida longe do Senhor. Irmãos, é exatamente o contrário. Deus é a maior fonte de prazer e de alegria. Servir a Deus não é um caminho de privação, é um caminho de vida. Não é assim que as pessoas dizem: eu vou sair da igreja para fazer o que eu quero. Não foi o que o filho pródigo fez? Terceira mentira, irmãos, que ela ainda hoje fica latente na nossa sociedade. Quando a mulher responde no versículo 2: do fruto das árvores do jardim nós podemos, mas só não podemos comer desse aqui, porque se comer morre. Qual é a terceira mentira? O que o diabo fala para a mulher? Morre nada. Conversa de Deus. Na linguagem da moçada, né? Minha filha estava até esperando já eu falar isso. Não dá nada não. Vamos fazer um negócio errado aí? Vamos. Ah, não tem perigo? Não dá nada não. Ixi, fica tranquilo. Deus disse: não come que morre. A serpente falou: pode pecar que não morre. Irmãos, a maior mentira hoje, talvez das 4, a mais terrível é essa: pode pecar porque o pecado não tem consequência. Pode quebrar a vontade de Deus, pode ir contra Deus e nada vai acontecer com você. Há uma ilustração que ajuda a gente a entender muito bem essa realidade. Diz que um transatlântico, um navio, né, muito bonito, muito grande, muito caro, com várias categorias, estava atravessando de um continente para o outro, e bem no meio da travessia, longe de qualquer um dos continentes, o comandante pega o microfone e diz assim: senhores passageiros desse enorme navio, né? A partir de agora está liberado, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode comer o que quiser, ninguém vai pagar nada. Quem é da classe A pode vir para C, quem é da C pode subir na A, pode quebrar tudo, pode matar, pode beber todos os uísque e vinho que tem aqui, pode comer todas as lagostas, caviar, o que vocês quiserem, pode matar, vocês estão à vontade, faz o que vocês têm vontade, não tem, ninguém vai punir ninguém de nada. O imediato falou: esse comandante está louco. Correu nele e falou: comandante, o senhor está louco?
O senhor vai falar um negócio desse? Olha aqui, olha o preço desses móveis, olha o preço dessas madeiras, nós vamos ter que prestar conta disso. O comandante chamou o imediato e disse: vem cá, fica tranquilo, o barco está afundando. O barco está afundando. Ninguém vai pagar nada, vai morrer todo mundo. Sabe por que o diabo fala para os tripulantes do mundo que pode fazer o que quer? Porque o barco está afundando, estão indo para o inferno e não faz a mínima diferença. É mentira do diabo que o pecado não tem consequência. Irmãos, nós precisamos ter temor diante de Deus. Nós precisamos ter temor da palavra de Deus. Se Deus disse não come porque morre, não coma porque vai morrer. Mas a quarta e última mentira é porque o diabo aproveita o calor daquela conversa dizendo pode comer, que ele diz assim: olha, deixa eu dar uma dica para você aqui, eu vou dar uma letra para você, você conta lá para o teu marido. Você sabe por quê? Tem um negócio aí que vocês não estão sabendo. Você sabe por que Deus não quer que come desse aqui? Vocês estão achando que é só porque vocês morrem? Não é nada disso. Tem algo aí que vocês não estão entendendo. Aí ela ficou curiosa, né? Falou: mas o que é? Falou: não, deixa eu te explicar. Você sabe o que acontece? Se você comer isso aqui, você vai ser igual a Deus. Falou que ia ser igual a Deus. Aqui foi o ápice da tentação. Aqui foi que encheu os olhos daquela mulher. Você vai ser igual a Deus. Você vai saber de tudo. E se você for igual a Deus, você não vai precisar mais de Deus. Você só precisa de Deus porque Ele é maior que você. E se você perceber, irmãos, toda a história da humanidade é um homem tentando ser igual a Deus. A Torre de Babel já foi uma coisa assim. Faraó já foi assim no Egito. Nabucodonosor já foi assim. Herodes já foi assim. O Império Romano foi assim. Pérsia e assim por diante. Todo ser humano sonha em ser igual a Deus, ser mais do que Deus, ser Deus. Sabe o que a serpente diz para a mulher? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você for igual a Deus, você não vai precisar mais de Deus. Esse Deus é um tirano que manda na tua vida. Você não vai ter mais ninguém mandando em você. Você vai fazer o que você quer. Se você fizesse uma provinha agora de teologia, se estivéssemos numa sala de aula e eu perguntasse para você assim: de fato hoje qual é a escolha da maior parte das pessoas do mundo? Você ia responder: viver sem Deus. Não é isso que as pessoas estão escolhendo? Não precisa de Deus. Gente, essa é a maior mentira do diabo. Dá para viver sem Deus se você não precisa de Deus. E eu me lembro de Agostinho, quando ele, em um dos seus escritos, ele diz assim: nós nascemos para Deus e só em Deus, nós somos feitos para Deus e só em Deus nós nos realizamos. C.S. Lewis diz assim: se nenhum lugar desse mundo nos satisfaz plenamente, é porque nós somos feitos para outro lugar. Se nada nesse mundo te satisfaz, é porque você foi feito para Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós não vivemos sem Deus. Nós só nos realizamos da pessoa de Deus. Por isso que as pessoas vivem sem Deus aí no mundo, porque acreditam no diabo. De que se pecar, vai ser igual a Deus, vai ter autonomia. Aqui nasce a falácia da autonomia humana. Posso viver sem Deus. O pior e maior suicídio que um ser humano pode cometer, a loucura, é de olhar para Deus e dizer: eu não preciso de Ti, eu posso viver a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que eu e você possamos resistir a essas mentiras. Como? Primeiro, Senhor, eu preciso da Tua palavra, e eu me contento com a Tua palavra, eu não preciso de um segundo parecer. Eu posso lançar, eu posso criar minha família na palavra do Senhor. Segundo, todos os nãos de Deus são palavras de amor de um Pai cuidadoso que está pensando mais em nós do que nele. Tudo que
Deus nos priva, irmãos, não é por causa dele, é por causa de nós. A gente só entende isso com a maturidade. Tua mãe mandou você escovar os dentes quantas vezes? Quantas vezes tua mãe pegou o chinelo e disse, vai escovar os dentes? Ela estava pensando nela? Era por causa dela que ela fazia isso? Não, era por amor a você. Sabe por que Deus fala não para nós? Sabe por que Deus às vezes, Ele não está pensando nele, é em nós. É um ato de amor. Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos ter temor de Deus e saber que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós erramos, nós vamos colher fruto dos nossos erros. Não brinque com o pecado, não namore o pecado, não fique próximo. O pecado está aqui, cismar um pouquinho eu vou, mais um pouquinho. Não, mantenha a distância do pecado. O pecado produz morte. Em quarto e último lugar, meu irmão, diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver contigo para ti, eu quero depender do Senhor e viver totalmente para ti, Senhor. Eu abro mão da minha liberdade para fazer a tua vontade. Vamos ficar em pé e vamos orar.